esposa oram muito por nós. Irmão, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo número 3. Efésios, capítulo 3, quero ler com você do versículo 14 ao versículo 20. Eu queria que você desse assim a sua atenção de presente nessa noite. O tema da mensagem é o valor do quebrantamento. Você diz amém por isso? O valor do quebrantamento. E querido, essa é uma mensagem que a gente sabe que vai ser guerra. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E se algo nos faz ter mais da presença de Deus, se existe algo que nos faz estar mais perto do Senhor, prepare-se para as resistências, prepare-se para os levantes. Então, fica focado, presta atenção. Se você trouxe um caderninho aí, anota o que Deus vai falar com você, porque essa mensagem ela pode mudar a sua história como cristão, como discípulo do Senhor. E eu escrevi essa mensagem no dia 24/8/2013. Eu preguei essa mensagem depois que eu e minha esposa retornamos. Você lembra, Ju? Retornamos de uma conferência lá no Ceará. E eu escrevi essa mensagem, preguei na igreja. O culto acabou 11 horas. Não quer dizer que o culto vai acabar 11 horas, amém, irmão? Mas porque foi um mover de Deus tão intenso, que assim, eu me lembro do grande pregador, um grande homem de Deus, Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão, pecadores na mão de um Deus vivo. E a história conta, isso foi no século XVI, que quando ele terminou de pregar, irmão, as pessoas se agarravam às pilastras do templo, sabe? Chorando em sinal de arrependimento e querendo mudar a sua vida. Você imagina um culto desse? Você gostaria de estar presente nesse culto? Eu queria estar. Sabe, quando termina a mensagem, as pessoas se agarram nas pilastras do templo, sabe? Chorando, gritando e clamando: Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Então a minha oração, não quer que aconteça igual. Quem somos nós, para pedir a Deus que faça igualmente? Mas eu sei que o Senhor pode fazer algo muito grande, pode romper como uma barragem assim no seu coração, uma fonte inesgotável de amor. Amém, querido? E da sua presença. Então, pega essa visão, presta atenção, porque Deus quer falar com você nessa noite. Vamos ler Efésios capítulo 3, quero ler do versículo 14 ao versículo 20. Se você está sem a palavra de Deus aí, a Bíblia, acompanhe conosco aqui. Diz assim, olha: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Vou ler de novo. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Amém? Vou ler de novo com você. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. 18. Isto é para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude
de Deus. Amém? Outra versão usa a palavra para que vocês sejam completos em tudo. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você diz amém? Glória a Deus. Querido, esse texto é muito forte e essa é uma oração do apóstolo Paulo. Paulo está orando por essa igreja, que é a igreja de Éfeso, né? Paulo está orando por eles. E a carta de Efésios tem tanto princípio para nós, né? Que vai desde a nosso novo nascimento, da nossa vida em Cristo, né? Da salvação pela graça e da liberdade do pecado, até ao revestimento que o Senhor nos dá, que é a sua armadura. Tem conselhos para os maridos, as esposas, a família, tem conselho para muita coisa. Mas essa oração de Paulo é uma oração que mexe muito com o nosso coração, com o meu coração. E, meu irmão, presta atenção. Sabe, o tema dessa mensagem é o valor do quebrantamento. E, meu irmão, um dos mais lindos traços do caráter que um cristão, né, possa manifestar como resultado do Espírito Santo em sua vida é o quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. Um dos mais lindos traços do caráter de Cristo imprimido em nós é o quebrantamento. Sabe, a Bíblia diz que quem começou a boa obra em nossa vida, Ele não terminou, mas Ele é fiel para cumprir. O Senhor está trabalhando em nós desde o momento que Ele arrebatou o nosso coração. Desde o momento que nós fomos alcançados por esse amor e nos rendemos a Ele, confessando Ele como Senhor da nossa vida. Nos rendemos a Ele, dedicamos a nossa vida, e é isso que nós chamamos de novo nascimento. Quem aqui já nasceu de novo? Glória a Deus, glória a Deus. Se você não nasceu, quem sabe essa noite para você nascer de novo em Cristo Jesus. E sabe, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, começou um operar grandioso em nós. Começou algo dentro de nós, e a gente precisa deixar isso muito claro, irmão, que a mudança que Jesus faz na nossa vida, ela começa de dentro para fora. Durante muito tempo, sabe, ou talvez hoje ainda, se encontram pessoas preocupadas em mudar as pessoas de fora para dentro. Isso é muito perigoso, porque a gente põe a pessoa a viver religiosa, a gente ensina a pessoa a viver de maneira religiosa e não de ter um novo coração. A Bíblia diz que o Senhor nos daria um novo coração. E querido, ter um novo coração está diretamente ligado a nascer de novo em Cristo Jesus, a ser lavado pela água da vida, por essa água que é a palavra de Deus, né? A ser renovado, ter uma mente de Cristo e nascer de novo com novos valores e novos princípios, sabe? Dedicar a nossa vida a crescer em Deus, e Ele vai operar essa grande obra em nós. O que o apóstolo Paulo está clamando a Deus pelos seus irmãos e por nós aqui, que essa oração, ela se estende a nós hoje. Ele está clamando para que o Senhor continue operando essa grande obra dentro de nós. E ele usa a palavra no íntimo, sabe? Naquele lugar de intimidade. Ele está falando do ser interior. E a vida com Deus é essa. A vida cristã é essa. É ser mudado de dentro para fora. É mudar os valores, é mudar princípios, é mudar pensamentos. E aí então vai mudar as nossas atitudes, sabe? Esse deve ser o nosso maior, né, anseio. Essa deve ser a nossa maior procura. A gente costuma receber muitas pessoas e que falam assim: olha, agora eu sou crente, e aí, o que eu devo parar de fazer? Na verdade, a pergunta não é o que eu devo parar de fazer, a pergunta é: o que Cristo vai fazer em mim? Sabe, porque aí você então pode andar alinhado com o que Ele quer, e você descobre isso tudo pela palavra de Deus. É por isso que não existe vida cristã sem um amor à palavra do Senhor. Não existe isso. Não existe vida cristã desconectada da palavra do Senhor.
mas Ele deixou dentro de nós, Ele colocou em nós o seu Espírito, que é quem ajuda nas nossas fraquezas, porque a Bíblia revela que nós não sabemos nem orar como deve, mas o Espírito Santo, Ele está lá intercedendo por nós, e Ele está clamando, Abba Pai. Você diz amém por isso? Então, querido, entender esses valores vai entender também o quanto eu preciso estar aberto para o mover de Deus. Sabe, Deus tem algo para fazer no seu interior. Deus quer fazer algo no seu interior. Mas para isso não basta você dizer, eu já entreguei a vida para Jesus. Você precisa abrir o seu coração. Quando eu me converti, eu me lembro que eu ouvia muito, né? Na verdade, quando eu fui crescendo, cresci na igreja, né? Isso não faz de mim um crente, porque eu também preciso nascer de novo. Deus não tem neto, amém? Glória a Deus. Alguém um dia fala assim, olha, eu nasci num berço de ouro, amém? Você nasceu de novo, né? O berço de ouro foi uma maravilha, mas você já nasceu de novo, então não se engane, você precisa nascer de novo. Todo mundo tem que ter um encontro pessoal com Jesus. Mas eu me lembro, querido, que a gente começava o culto, né? O culto lá na minha igreja, que eu cresci, era assim, abra o seu coração. Abra o seu coração. E até hoje, né, a maioria das pessoas, quando vão iniciar um culto público como esse, ou uma reunião, fala assim, abra o seu coração. Porque, querido, não é uma ação de Deus abrir o nosso coração, é uma ação nossa. O que Paulo está orando é para que aquela igreja, ela entenda a necessidade de ter um coração quebrantado diante do Senhor. Tem pessoas que ostentam uma posição dizendo, eu sou assim mesmo, eu não me abro para nada. Talvez são traços de falta de quebrantamento. Talvez são traços de um caráter não quebrantado. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o que é quebrantamento. Olha só, Jesus, Ele também nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ele estabeleceu para nós um princípio ali naquela oração, dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, querido, a vontade de Deus é que deve ser estabelecida na minha vida. Para isso eu preciso me submeter a essa vontade. Você diz amém? Sabe, olha só, Deus sabe que nós temos momentos de agonia. Deus sabe que nós enfrentamos momentos de fraquezas. Presta atenção aqui. Deus sabe disso. Deus, Ele conhece a nossa fraqueza. Deus conhece nosso coração. Salmo 139 fala dessa onisciência de Deus, que Ele sabe o meu deitar e o meu levantar. E Ele conhece, Ele sonda o meu coração. É isso que o salmista fala. Mas o fato dele saber, querido, Ele quer mostrar para você o quanto que é importante você se revelar para Ele. O quanto que é importante você mostrar para Ele. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, né? Temos muitos aqui. É muito bom quando você, presta atenção, na criação dos filhos, acontece algo magnífico. Porque Deus, Ele se revela muito nas figuras familiares. Agora preste atenção numa coisa. Às vezes seu filho fez uma arte em casa e você já descobriu. Você já sabe que ele fez uma arte. E você às vezes adota aquela postura, né? Vamos ver se ele vai me falar. Vamos ver se ele vai contar para mim. É muito legal quando o filho chega e abre o coração, né? E fala, pai, olha, eu errei. Sabe, a maior atitude é não falar assim, eu já sabia. Não, mas é deixar ele falar. Porque quando ele está falando, primeiro, irmão, está acontecendo uma coisa, ele está confessando. Ele está confessando. E a Bíblia fala muito sobre confissão, sobre confessar os nossos pecados, sobre confessar diante do Senhor as nossas dificuldades, sobre abrir o nosso coração com Ele. O problema é que às vezes nós queremos que Deus descubra e a gente não fala com Ele. A gente quer, como o pai que, sabe, a gente quer antecipar, descobrir, ir lá e castigar o filho. Deus age da mesma forma que você. Ele espera que você venha até Ele e abra o seu coração. É por isso, querido, que se tem algo que o cristão deve buscar, é ser cada vez mais íntimo do Senhor. Cada vez mais íntimo. Andar em intimidade com Deus, cada dia mais. Romper dentro de si qualquer tipo de barreira, muros que a gente vai construindo
e que impedem o romper de Deus dentro de nós. Impede que a gente viva essa plenitude que Paulo está falando, está clamando. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que você, para ter um coração quebrantado, você vai precisar vencer o preconceito de falar de você. Você vai ter que vencer isso diante do Senhor. Orar é isso, é falar. E eu estava falando que Deus, Ele entende as nossas agonias, Ele entende as nossas dificuldades. E para mim, o exemplo mais lindo da Bíblia, que mostra que nós somos frágeis, mas se nós estivermos dispostos a obedecer à vontade de Deus, certamente o Senhor vai vir com graça e vai fortalecer a nossa vida. A passagem mais linda para mim é Jesus lá no Getsemane. Jesus estava ali prestes a ser preso, e ele já sabia o que esperava. Aliás, ele veio nessa terra para morrer. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Sabe, desde lá da criação, o cordeiro já havia sido imolado. E Deus então vem trabalhando o coração do homem, buscando que o homem quebrante seu coração, para que então ele entenda o propósito, a graça e o amor do nosso Senhor. E quando Jesus está lá no Getsemane, a humanidade de Jesus vem para fora, grita. E ele, no momento de tamanha agonia, ele faz uma oração, que às vezes é a oração que nós temos vergonha de fazer. Às vezes é aquela oração que nós achamos que é uma afronta contra Deus. Ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, olha, eu já estou sentindo o sofrimento. Senhor, está doendo dentro de mim. A Bíblia diz que ele suava sangue. Irmão, quem é que soa sangue? Você já viu alguém suar sangue? Para você entender o tamanho da agonia que Jesus estava passando. Não era dúvida, ele tinha convicção da sua missão. Mas ele mostrou para nós o quanto nós somos frágeis. E se Jesus era o Filho de Deus, e ele abre o seu coração, e ele ora, dizendo: Pai, se for possível, faz passar esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Por que às vezes nós adotamos a postura de não falar para Deus que nós estamos sofrendo? De não falar para Deus que nós estamos com dificuldade em obedecer a sua vontade. Isso é falta de quebrantamento. Falta de quebrantamento. Sabe, eu queria entrar aqui em alguns pontos para fazer você refletir. Quando Jesus ensina sobre orar, lá na oração modelo que a gente apelidou de Pai Nosso, e ele fala: seja feita a sua vontade. Eu acho que se a gente pudesse mudar isso, a gente colocaria: Senhor, faça a nossa vontade. Não é verdade? Irmão, sempre nós estamos servindo a Deus na nossa perspectiva. Sempre nós estamos buscando a Deus mediante as nossas próprias motivações. A maioria dos cristãos, irmãos, eles começam buscando a Deus para que Deus resolva os seus problemas, resolva a sua vida, para que Deus mude o seu casamento, Deus mude a sua vida financeira. Você pode até ter vindo por isso, mas você não pode permanecer por isso, porque senão Deus não se tornou o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele entrará no reino de Deus. Sabe, o senhorio de Cristo governando a sua vida, ele é representado pelo quão quebrantado você está e o quão compromissado com a vontade de Deus você está. Sem quebrantamento, o contrário que está escrito na palavra de Deus, daqui a pouco nós vamos ver esse texto aqui: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Agora inverte o texto: se o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, significa que aquele que não quebrantou o coração, ele não desfruta da presença de Deus. Você diz amém? Está claro isso aqui, irmão? Eu gosto muito de inverter os textos, não inverter o sentido, mas numa aplicação, a gente pegar isso: o Senhor está perto que tem o coração quebrantado. Então peraí, se o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado, significa que Ele está longe de quem tem o coração trancado. Quebrantar, irmão, aponta para algo quebrável. Quebrantar aponta para algo que está assim
despedaçado diante do Senhor. Não porque foi marcado por dores, lutas, não como aquela planta que Jó fala, ainda há esperança para ela, mesmo marcada pela dor, não dessa forma, mas aquele, irmão, que se apresenta diante do Senhor em íntima comunhão, mas em íntima obediência e submissão. A ideia de Senhor na Bíblia é exatamente essa. A palavra Senhor quer dizer dono, e nós somos os seus servos. Se nós somos os seus servos, significa que Ele fala e eu obedeço, Ele manda e eu obedeço. Significa que a minha vida está rendida a Ele, e que agora nós não vivemos mais segundo a nossa vontade, mas já estamos crucificados com Cristo, e agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Você diz amém por isso? Sabe, querido, antigamente as igrejas estavam cheias de jovens que queriam ser missionários, queriam ser pastores, queriam ir para o campo, pregar o evangelho, dedicar a sua vida a isso, pois eles entendiam que aquele era o chamado deles. Eu me lembro uma vez, um ano aí, eu voltei de um retiro, e sempre depois de um retiro a gente faz alguns compromissos que duram 2 semanas. E eu me lembro que eu me inscrevi na Jocum. A Jocum é a maior agência missionária do mundo e que faz um trabalho espetacular, O líder da Jocum é o único homem que já pisou em todas as nações do mundo. Você diz amém? É o único homem. Ele já entrou para o livro dos recordes, que é o único homem que pisou em todas as nações do mundo, porque Deus chamou ele e ele respondeu esse chamado: vai em todas as nações pregar o meu amor. É o único homem vivo que já foi em todas as nações do mundo. E eu me lembro que eu escrevi nesse projeto missionário, porque eu queria ser missionário. Algo queimou no meu coração e eu entendi que era a hora de responder. Eu entendi, mas ainda não era a hora. E eu assinei um formulário escondido da minha mãe, e fui lá na igreja e chamei meu pastor e falei assim: pastor, assina para mim. Porque antigamente era assim, irmão, para a gente fazer as coisas, a gente consultava os nossos pastores, amém? Hoje a gente faz da vontade própria e quebra a cara, depois chama o pastor para resolver, sim ou não? Eu sei que é difícil dizer amém nessa hora, mas antigamente, para a gente começar a namorar uma moça, a gente chamava e falava: pastor, o que o senhor acha? Hoje não. Hoje os pastores, líderes, até seus pais só sabem quando você posta uma foto com ela. Aí depois, quando você começa a ter relação sexual com ela, destrói a sua alma, destrói a sua vida, destrói seu ministério. Sabe o que acontece? Aí você fala: pastor, me ajuda. E pela misericórdia de Deus, que também habita no nosso coração, a gente vai lá, está pronto para te ajudar. Mas não deveria ser assim, amém? Obrigado pelo seu amém espiritual. Mas eu me lembro que eu chamei meu pastor e falei: pastor, o senhor me autoriza a ir? A gente ia para o Chile, numa missão. E ele virou para mim e falou assim: Renan, muito nobre, mas você não está preparado. Irmão, fui para casa e eu queria esganar meu pastor, porque eu falei assim, eu falava dentro de mim, porque eu respeitava meu pastor. Ainda que ele falasse algumas coisas que eu não concordava, mas eu respeitava, porque ele era autoridade espiritual na minha vida. E eu fui para casa e eu falei: ele não ouviu a voz de Deus, não tem jeito, tá vendo? Tem que mudar de igreja mesmo. Aí eu fiquei alguns domingos sem ir na igreja, comecei em outra. E aí um dia Deus falou comigo: pare de ser rebelde. Se eu te mostrei uma coisa, não significa que é para esse tempo. Naquele dia eu entendi que o meu chamado era um chamado pastoral, e que Deus iria me usar, irmão, não para ir em nações, mas para levar a sua palavra a corações que Ele ainda não pisou. Você diz amém? Mas sabe de uma coisa? Para entender o que Deus quer fazer, a gente precisa ter um coração quebrantado. Paulo está orando por aquela igreja, e Paulo está suplicando. Aquela oração de Paulo, agora ela é transcrita numa carta. Imagina, Paulo está orando lá no seu lugar secreto, sei lá onde é que ele estava. Ele está orando.
E aí, sei lá, se alguém, né, estava perto dele para escrever, ou se ele mesmo manda escrever. Imagina, irmão, alguém escrever a sua oração particular, que maravilhoso isso. E aí ele escreve para mostrar para aquela igreja que ele, como apóstolo responsável por aquele povo, né, o desbravador do evangelho que havia pregado, iniciado ali aquela congregação, ele diz: eu estou orando por vocês. E ele transcreve isso numa carta. Agora imagina essa carta que era lida publicamente. Imagina essa carta sendo lida num culto. Olha, gente, nós recebemos aqui uma carta do apóstolo Paulo, fundador desse ministério. Imagina, Emir. Aí os irmãos lembram de tudo que Paulo passou lá em Éfeso, de todos os levantes, os açoites, as pedradas que ele tomou. E aí o povo começa assim: opa, peraí. Aí vai trazendo a memória, aí se enquadra lá em Lamentações, né? Isso vai trazendo esperança. Aí agora, de repente, naquela parte da carta, aí o pastor, o anjo da igreja, sei lá quem estava lendo, falou assim: olha, ele deixou algo para nós. Por essa causa, eu me coloco de joelhos. Irmão, presta atenção. Nós sabemos que Deus, Ele nos ouve quando a gente ora. Você diz amém? Mas para mim, uma oração que mais representa a nossa entrega é quando a gente ora de joelhos. Nós podemos orar de qualquer maneira, em qualquer lugar, Deus vai nos ouvir. Mas quando a gente dobra o nosso joelho, a entrega é maior. Sabe, dobrar o joelho significa se inclinar, né? Se render. Os nossos movimentos, presta atenção que isso aqui vai romper muita coisa na sua vida. Os nossos movimentos diante do Senhor, eles podem representar algo que está acontecendo aqui dentro de nós. É por isso que alguém um dia perguntou assim: pastor, por que vocês batistas têm mania de ficar levantando as mãos assim na adoração? Eu falei: isso não é de batista, é de adorador. Porque a impressão que se tem é que a gente está diante do trono de Deus. Na verdade é isso, pela fé. E diante do trono de Deus, irmão, ninguém fica de pé. A Bíblia diz em Apocalipse, Emir, que os anciões, eles lançam a sua coroa diante do rei. Por quê, irmão? Diante do rei, ninguém pode ficar de coroa. Você não entendeu, não. Você não entendeu. Porque se você tivesse entendido, você tinha glorificado a Deus. A Bíblia diz que lá no céu, os 24 anciões, sabe, diante do trono de Deus, eles lançam as suas coroas, eles removem as suas coroas e colocam ao chão. Por quê, irmão? Porque diante deles está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ninguém fica de coroa diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que todo mundo que entende que Deus está no ambiente, ele se prostra. Amém? Ele se prostra. E muitas vezes os nossos movimentos aqui fora está representando o que está acontecendo aqui no meu interior. Você diz amém? Então eu respondi dessa forma para a irmã e falei: é por isso que muitos levantam as mãos. Por quê? Porque a impressão que se tem que eles foram transportados para o ambiente da glória de Deus, onde eles precisam reverenciar o seu dono. Está entendendo isso? Irmão, depois que seu coração é quebrantado, você nunca mais consegue ficar imóvel diante da presença de Deus. Nunca mais. Algo está acontecendo tão forte dentro de você, no íntimo do seu coração, no íntimo da sua vida, que isso vem para fora. Uma pessoa quebrantada diante do Senhor, irmão, é uma pessoa que se rende, que está rendida. É uma pessoa que se submeteu ao senhorio de Cristo. É uma pessoa que está pronta para ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu gosto muito de citar o exemplo de Daniel. Daniel era um jovem. E quando Daniel é levado para o palácio do rei, a Bíblia diz que ele decidiu no seu coração não contaminar. Irmão, as decisões que nós tomamos aqui dentro, elas causam impacto aqui fora. É por isso que o evangelho é isso, é de dentro para fora.
Tudo que nós decidimos aqui dentro, a Bíblia diz que o filho pródigo, ele caiu em si. Naquele momento ele viveu uma metanoia, a mente dele mudou. Ele começou a enxergar as coisas de uma outra maneira. E o que ele falou? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Isso aqui não é o meu lugar. Nem o pior dos empregados do meu pai vive o que eu estou vivendo aqui. Espera aí, o que eu estou fazendo na minha vida? Então, irmão, as maiores decisões da sua vida, elas não estão aqui fora, elas estão aqui dentro. As maiores conquistas da sua vida, elas não estão aqui fora, elas estão aqui dentro. Eu costumo dizer que viver com o Senhor é derrotar todo dia o nosso eu. O que o Senhor quer te libertar? O Senhor quer libertar você de você mesmo. É por isso que Paulo, em Romanos 8, ele fala, né? Ele fala o seguinte, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por quê? Porque em todo tempo, aqui fora, tem muita coisa tentando nos separar. Mas se eu entendi isso aqui dentro, se eu estou vivendo aqui dentro, querido, acabou, nada me separa. Você diz amém? Está entendendo? A gente canta uma canção que de vez em quando que fala assim: então liberta-me de mim. O Senhor quer libertar você de você mesmo. É isso que Ele quer fazer. Para isso precisa haver um quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. A Bíblia divide o homem em homem interior e homem exterior. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, 22, ele fala assim: porque no tocante ao meu interior, eu tenho prazer na sua lei. Olha só, no tocante ao meu interior, eu tenho prazer na sua lei. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho prazer em obedecer os seus mandamentos. Ou seja, dentro de mim, eu quero fazer isso. E Paulo também nos informa, lá em 2 Coríntios 4,16, ele fala: mesmo que o nosso homem exterior, agora ele está falando do exterior, se corrompa, contudo o homem interior, ele se renova a cada dia. Irmão, quem é que está colocando esse prazer na lei do Senhor? Quem é que está renovando esse homem interior dentro de você? Sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. Porque aqui fora, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. É por isso que nós somos convidados a crucificar a nossa vida com Cristo Jesus. E agora fluir na nova vida. E essa nova vida precisa ser atingida por um quebrantamento. Sem quebrantamento, você não desfruta desse romper dentro do seu coração. E é por isso que a gente precisa entender isso. Quando Deus vem habitar em nós mediante o seu Espírito, a sua vida e o seu poder também entram no nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica ao meu espírito que somos os seus filhos. Querido, ter uma convicção interior é muito melhor do que ouvir algumas coisas. E o Espírito Santo de Deus está falando dentro de nós. Sexta-feira lá na minha célula, a gente estava falando sobre reconhecendo, né? Que célula é para isso, irmão. É para a gente abrir o coração e falar mesmo: ó, eu estou com dificuldade nisso aqui, preciso de oração. Se você não está pronto, nem vai para lá não, porque senão você vai escandalizar, né? E aí a gente estava discutindo sobre Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito. E a pergunta, o roteiro era: qual das virtudes do fruto você tem mais dificuldade? Eita glória, hein? Amor, paz, alegria. E eu descobri, irmão, que a maioria dos crentes, ele tem um problema chamado pavio curto. E a gente tem que orar para que Deus aumente a nossa longanimidade. Porque é isso, a paciência, né? Eu descobri isso. Talvez que a gente tenha vivido coisa tão fácil, tão rápida, né? Acaba o culto, a gente às vezes fica preocupado com quem tem carro, com quem mora longe, né? Ontem acabou aqui, só tinha mulher. E eu estava meio preocupado se os maridos tinham entendido que eles tinham que buscar as mulheres aqui, né? E aí eu perguntei a algumas irmãs: tem carona aí? Não, já chamei um Vupt, já chamei o 2V. Em outras cidades é o Uber, né? Aí de repente aparece um carro ali e já levam as coisas muito rápida, muito rápida. E talvez por essa rapidez nas coisas, irmão, está nos faltando paciência
está nos faltando paciência. Então eu descobri isso, mas a minha irmã querida, minha prima, Liliane, que está aqui, levanta a mão, Liliane, levanta a mão assim, ela usou uma expressão que eu vou fazer uma mensagem sobre isso. Deus tomou ela e ela falou em autoridade, falou assim: nós temos que parar de ser pessoas carnudas. E eu tive que perguntar para ela, Emi, o que é uma pessoa carnuda? E ela então falou: a pessoa carnuda, podia até chamar ela aqui para explicar, né? Mas fica aí, ela já está com vergonha. A pessoa carnuda é uma pessoa que não sente mais um incômodo do Espírito Santo dentro de si. É uma pessoa que não está mais atenta aos inputs, aos insights, assim, né? Aos apitos que o Espírito Santo está dando dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele fala que seja o Espírito árbitro no nosso coração. O que é o árbitro, irmão? O árbitro é o juiz que apitou o jogo do Galo hoje, o Galo ganhou, irmão. Sabe? Amém? Uau. O árbitro é aquele que apita quando alguém, né, ali no caso do futebol, comete uma irregularidade. No futebol é assim: cometeu uma falta, a bola saiu, fez o gol, está impedido, apita. Isso é árbitro. Mas nosso caso não é quando a gente cometeu, é antes. É antes de cometer. O juiz apita dentro de nós, ele fala com a gente. Uma pessoa quebrantada, ela vai ouvir e vai falar: Senhor, me perdoa. Senhor, quase que eu pequei. Ela vai, sabe, ela vai dar ouvido ao que ele disse. Agora, a pessoa carnuda, segundo a Liliane, é aquela pessoa que não dá mais ouvido ao Espírito Santo. Irmão, isso pode sinalizar uma falta de quebrantamento. Isso pode sinalizar um envolvimento da alma no seu espírito. E o que é quebrantamento? A gente pode trazer várias coisas aqui sobre quebrantamento, mas para mim o principal, se a Bíblia nos, né, separa assim entre homem interior e homem exterior, a gente aprende também na palavra que nós somos seres tricotômicos. O que é isso? Nós somos corpo, alma e espírito. Deus se comunica conosco, Ele fala conosco no Espírito. Hoje, através do Espírito Santo que habita no coração do crente, esse Espírito Santo comunica com o nosso espírito de vida. E ali Ele opera. O problema é que nós temos a alma. Não é um problema, na verdade. Mas a alma, ela é aquilo que nós somos. São as nossas emoções, são os nossos pensamentos, nossos sentimentos. A gente costuma dizer que no encontro com Deus, que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos por enquanto num corpo. Porque breve o Senhor vai voltar e Ele nos glorificará, nos dando um novo corpo, amém? E ficaremos livres desse sofrimento chamado pecado. Mas presta atenção numa coisa: uma pessoa não quebrantada, agora você precisa pegar isso aqui, é uma pessoa que deixou a sua alma envolver o seu espírito e criar uma casca grossa, sabe? Uma casca grossa, parecendo um coco, que por muitas vezes parece ser impenetrável. A sua alma envolveu o espírito de uma forma tão rígida que parece ser impenetrável. Já viu uma pessoa que não consegue se emocionar com nada? Pode sinalizar uma falta de quebrantamento. Eu não estou dizendo, irmão, que toda emoção é quebrantamento, não é isso que eu estou falando, mas pode sinalizar uma falta de quebrantamento. Alguém que envolveu tanto o espírito com essa alma, talvez por traumas, talvez por decepções, talvez porque foi criado com uma personalidade dessa forma, e ela se tornou uma pessoa insensível, uma pessoa que não consegue se compadecer da dor do outro. E se ela não consegue se compadecer da dor do outro, que ela está vendo, que ela está percebendo, ela não se compadeceu da dor de Jesus na cruz. Então ela pode até ter entregue a sua vida
para Jesus, mas ela precisa romper essa alma grossa que envolveu o espírito. Isso é falta de quebrantamento. E por não permitir que essa alma ela se rompa e o Senhor mova no seu espírito, acontece o que Paulo está orando para não acontecer. A pessoa não é cheia da plenitude do Senhor. E aí sempre ela está tropeçando em alguma coisa, porque está ali faltando alguma coisa. Sempre ela está indecisa diante do Senhor. Ela é uma pessoa não convicta, é uma pessoa que não toma decisões, é uma pessoa que treme nas bases por qualquer coisa. É uma pessoa que acaba, irmão, ficando oscilante. Por quê? Porque ela está insensível. A sua alma envolveu o espírito de uma forma que ela não consegue mais sentir ou ouvir a voz de Deus. Então ela cria dúvidas. Ela não sabe se é a voz do mundo que ela está ouvindo, se é a sua própria voz, ou se é a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus precisa haver um quebrantamento. Diga comigo, quebrantamento. Se não houver um quebrantamento, querido, a gente vai dar ouvido a muitas outras vozes. Nós não vamos desfrutar desse poder de Deus que Paulo está orando. E a palavra aqui é dínamos. Eu já expliquei o que é isso. Sabe, esse poder explosivo dentro de nós. Vai lhe faltar assim atitude. O que a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, sabe, de temperança, né? De equilíbrio. Vai nos faltar isso. A gente sempre vai partir para um lado ou para outro lado, mas nunca vai conseguir equilibrar as coisas. A gente vai levar as coisas a 880, a ferro e fogo. Não, olhou torto para mim, não quero mais conversa. Isso é falta de quebrantamento. Vai ter dificuldade de perdoar, vai ter dificuldade de suportar algumas afrontas. A pessoa vai acabar se isolando de uma forma que daqui a pouco ela está sozinha, do jeito que o diabo quer. Por quê? Porque não houve quebrantamento. Não houve um romper aqui dentro, um romper nas suas emoções, um romper na sua personalidade. Tem crentes, irmão, que estão ostentando uma personalidade, achando que está correto. Ah, é assim que eu sou mesmo, me aturem assim. Pelo contrário, Deus não quer que você seja conforme você deseja, Ele quer transformar a sua vida. Aleluia, é por isso que Ele está trabalhando dentro de você. E quando Ele trabalha dentro de você, esse trabalhar do Senhor pelo Espírito, Ele precisa vir para fora. Eu quero pregar aqui uma mensagem daqui uns dias, que agora eu vou dar uma descansada, vou pôr um bocado de gente para pregar aqui. Mas eu quero falar sobre uma pessoa cheia de graça. Irmão, o povo de Deus está faltando muita graça na sua vida, não da parte de Deus, mas da nossa parte. Nós estamos vivendo cada vez mais carrancudo, cada vez mais iracundo, cada vez mais carnudo, com dificuldade com as coisas. Às vezes para tratar alguma coisa tem que pisar em ovos. Às vezes para falar alguma coisa, né, tem pastores que falam assim quando ele vai pregar fora: pastor, não fala disso. Fala de qualquer outra coisa, mas não fala disso, porque isso aqui, nossa, se falar vai dar problema. E às vezes parece um dilema, né, Mi? Que é o que Deus manda a gente falar, né? A igreja está cheia de divisão e a gente vai pregar sobre comunhão. E é assim que Deus faz, que Deus quer operar algo dentro de nós. Então, irmão, o quebrantamento vai nos levar a viver uma vida cheia de graça. Você diz amém por isso? O quebrantamento vai levar a nossa vida a ser cheia de graça. Uma pessoa cheia de graça, uma pessoa que não se ofende, uma pessoa que rompeu assim a sua alma e deixou com que todo o mover de Deus a envolva, liberando toda a plenitude do Senhor. É isso que a palavra está falando. Outra coisa, Paulo fala aqui em Efésios 3,16, né, o texto que a gente leu, ele fala assim: oro para que com as gloriosas riquezas. Irmão, isso é da parte de Deus. Deus é rico. Tudo que Deus tem e é
é em abundância. Você diz amém? Tudo, se você acha assim, olha, Deus é amor, você pode esperar um amor assim incomparável a qualquer outra coisa. Deus é cheio de graça. Compare com uma graça que você nunca viu. Deus é paciente, é algo que você nunca experimentou. Então tudo que vem da parte de Deus, tudo que Deus está pronto para derramar em nós, e tudo que Ele é abundância. É por isso que lá em João 10:10, quando Jesus está falando dos salteadores e das ovelhas que estão ouvindo a voz do pastor, João 10:10, ele fala assim: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em... Eu vim para que tenham e a tenham em... Sabe o que quer dizer a palavra vida, irmão? A palavra vida lá no grego é a palavra zoe. Sabe o que é a palavra zoe? É diferente da vida que nós temos. A nossa vida aqui, quando ele fala, olha, fulano, né, morreu, a vida dele se findou aqui nessa terra. A palavra zoe é a vida de Deus. Então, se tudo de Deus é em abundância, quer dizer que a nova vida em Cristo, que vamos viver pós o novo nascimento, quer dizer que ela será uma vida abundante em todos os aspectos. Mas para que essa vida abundante ela manifeste na sua vida, você precisa ir lá para o que o apóstolo Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A sua vida ela é finita, mas quando Cristo passa a viver em você, aí a sua vida se torna eterna. Você diz amém por isso? Então, irmão, sem o quebrantamento, sabe, nós não vamos experimentar essa abundância, essa plenitude aqui dentro de nós. Nós vamos sempre ficar limitado a alguma coisa. Agora, se nós quebrantarmos o nosso coração, romper essa casca grossa da alma e permitir com que Deus trabalhe e traga algo, tudo dele no nosso espírito, você pode ter certeza que nós vamos viver algo muito tremendo com Deus. Presta atenção. Lá nesse mesmo texto, eu oro para que com as gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Presta atenção. Inverte um pouquinho agora a ordem das coisas. Paulo está orando para que Deus, com as suas gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça, não aqui fora, mas aqui dentro, com poder mediante o seu Espírito. Irmão, se você entregou a vida para Jesus, nasceu de novo, o Espírito de Deus já está morando dentro de você. Você tem convicção disso? Amém? E qual que é a vontade do Espírito de Deus? Te fortalecer todos os dias. Te fortalecer todos os dias e trazer na sua vida essa gloriosa riqueza de Deus. É por isso que alguém que apenas se empenha em usar Deus para atingir os seus objetivos, ele vai ser tão pobre, né? Como é que é a frase, Emir? Que tem gente que é tão rico, tão pobre, que a única coisa que tem é o dinheiro. É verdade, irmão. Se você usa Deus apenas para atingir os seus objetivos, você vai se enquadrar nessa frase. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem. E é por isso que a Bíblia trata sobre o dinheiro. E ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está entendendo isso? Então a mudança que Deus quer fazer em nós é aqui dentro. Mas para isso precisa acontecer uma abertura. E isso é quebrantamento. Então, irmão, rompa com as suas emoções. Perde, se renda, dá o braço a torcer. Sabe, eu precisei viver isso. Esse foi exatamente o ano
que eu fui cheio, é o que a gente chama de batismo, né? Que eu fui mergulhado no Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eu não era quebrantado. Eu criei uma casca grossa, irmão, pela curiosidade de que crente com o rosto no chão era vergonha, era espetáculo, era querer aparecer. Eu me lembro de um culto, meu Deus, está gravando. Eu me lembro de um culto que terminou o culto e a irmã tinha sido muito quebrantada no louvor. Na hora da adoração veio aquele sopro assim, ó, né? E que ninguém, todo mundo assim, né, ficou sem entender o que estava acontecendo. E a irmã começou a ser tomada ali pelo Espírito Santo de Deus. Ela começou a convocar a igreja mesmo a um tempo de intimidade com Deus e tal. E ela foi chorando. E a gente via que era um mover de Deus, irmão. Sabe, porque quem está cheio do Espírito Santo, quem nasceu de novo, quem está vivendo espiritualmente, vai discernir o que é espiritual e vai discernir o que é carnal. É Maria chegando na casa de Isabel e João Batista pulando no ventre, e Jesus também. Há um alinhamento. Então a gente percebe, se a gente está em sintonia com o Espírito, a gente percebe quando é do Espírito, quando não é. Eu já tive situações que a pessoa estava pulando, gritando, eu cheguei no ouvido e falei assim, está repreendido em nome de Jesus, e a pessoa caiu endemoniada, porque era um espírito de engano. Mas eu já tive ambientes também, irmão, que estava acontecendo e Deus estava se manifestando e mostrando, eu sou maior do que você pode controlar. Aleluia. E eu me lembro que depois desse culto, chegou os irmãos nessa irmã e mataram o ministério da irmã. Depreciaram a irmã, colocaram ela lá no chão, falou assim, para de constranger a igreja com seu choro. Matou o ministério da irmã. Sabe, é gente tentando ser sal, tentando ser luz na luz. É gente tentando colocar sal onde é que já está temperado, vai estragar o sabor. E às vezes por falta de quebrantamento, é esse espírito crítico, blasfemador que a gente cria na nossa vida. Sem orar e buscar entendimento de Deus, a gente já está criando pré-julgamentos. Já está falando lá, fulano está na carne, isso aí é da carne. Para com isso, religioso. Feche os olhos e fala, Senhor, não estou nem aí, está na carne, está no Espírito. Eu sei que o Senhor vai fazer algo no meu coração. Aleluia. Então, irmão, se a gente quiser viver algo maior no Senhor, a gente vai ter que romper com algumas coisas. Eu oro para que essa barragem rompa na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Esse foi o ano, irmão, que eu tive que romper, porque eu criei uma casca grossa de chegar num culto e em vez de me render, avaliar o que está acontecendo, avaliar se o pastor está sendo exegeta, avaliar se o pastor está cumprindo corretamente as regras de um bom sermão, avaliar se as músicas que estão cantando, se está me agradando. Para com isso. Eu não estou dizendo que você não deve ficar atento, não deve ser bereando. Sim, deve ser um bereano que analisa tudo conforme a palavra de Deus e não conforme o meu querer, não conforme o meu gosto pessoal, não conforme a minha experiência com Jesus. É conforme a palavra de Deus que aquele povo analisava as palavras dos apóstolos. O problema é que a falta de quebrantamento, irmão, vai criando em nós uma casca, e a gente começa a avaliar tudo segundo o nosso gosto pessoal, segundo a nossa experiência com Cristo. Não, isso não aconteceu comigo, então não acontece com o irmão. Para com isso, porque isso está criando uma casca em você. Essa casca da sua alma daqui a pouco vai vir para fora, porque tudo que acontece aqui acontece aqui fora. E essa casca que criou dentro do seu coração, a alma que envolveu, é falta de quebrantamento. Daqui a pouco ela vem para fora e ela cria em você uma casca religiosa. E aí, ao invés de você contemplar a presença de Deus, se envolver no que Deus está fazendo, você começa a ser um crítico. Isso mata ministério, isso derruba pastor, isso acaba com visões que o próprio Deus deu. Sabe, querido, em nome de Jesus, se você quiser viver algo precioso no Senhor, você vai ter que romper toda a casca criada dentro do seu coração e deixar com que o Senhor fale no seu espírito.
Em nome de Jesus. Você diz amém por isso? Eu sei que isso não é uma palavra fácil de engolir, não, irmão. É difícil pregar isso. É muito difícil pregar isso. É muito difícil pregar isso. Mas nós não estamos aqui para falar o que você gosta de ouvir. A gente está aqui para falar o que Deus quer falar. Em nome de Jesus. E se Paulo está colocando de joelhos, irmão, entendo porque essa causa é difícil. Se Paulo está orando de joelhos, está transcrevendo a sua oração, eu entendo que essa casca é difícil de ser quebrada. Difícil, mas não é impossível. Nesse ano de 2013, eu recebi essa palavra. E sabe quando uma palavra rompe algo dentro de você? Essa palavra rompeu dentro de mim. E eu voltei para casa e eu lembro que eu e minha esposa no caminho do aeroporto, a gente não sabia falar de outra coisa senão essa palavra. A minha esposa já era uma mulher quebrantada, mas eu era um crente. Sabe, um crente assim, de aparência. Um crente cheio de casca para tudo quanto é lado, crítico de tudo, que ficava tentando, né? Havia um anseio que o próprio Senhor colocou, mas não sabia lidar com aquilo. A forma da minha esposa orar me incomodava. A forma dela ter intimidade com Deus me incomodava. Mas eu queria viver aquilo. Dentro de mim, queria viver algo, só que eu estava com a casca envolvida, me envolvendo o tempo inteiro. Mas o dia que eu entendi essa palavra, eu entendi, Senhor, a obra que o Senhor quer fazer é aqui dentro. Então pode fazer. Pode mudar as minhas convicções. Pode quebrar os meus paradigmas. Pode quebrantar meu coração. Pode fazer. Irmão, só falei isso. Só isso. E eu consigo dividir a minha vida entre 2013 e depois de 2013. Nesse ano veio um divisor de águas na minha vida. Eu passei a entender que o Espírito Santo não morreu com o último apóstolo. Eu passei a entender que o Espírito Santo e todos os seus dons e o seu mover não foi sepultado com João, que foi o último apóstolo a morrer. Eu passei a entender que ele habita dentro de nós. E que tudo que ele faz aqui dentro é com a intenção de vir para fora. Passei a entender isso. Irmão, meus sermãos mudou. A forma de pregar. Quando eu pregava, eu não saía daqui. Eu ficava aqui, ó. Ainda pôr o microfone aqui. Nada contra quem faz, mas punha aqui porque eu não queria atrapalhar a performance. A gente subia no púlpito para aparecer. Hoje a gente sobe para se render. A gente ia no culto para sentar e assistir. Hoje a gente vai para adorar. Está entendendo isso? A gente dava oferta ou dizimava com medo do devorador entrar. Hoje a gente faz por amor. A gente servia porque esperava algo em troca, ou falava, ninguém vai fazer, deixa eu fazer. Hoje a gente entende que se a gente não servir, a gente não serve. Pegou isso? Então precisa haver dentro de nós um quebrantamento. Irmão, não é vergonha você derramar lágrimas na presença de Deus, não. Não é vergonha você perder a compostura na presença de Deus, não. O problema é que a gente está vivendo a geração de Mical. Você lembra de Mical? Davi volta com a arca da aliança, vem celebrando. Ele deixou de lado a roupa de rei. Ele colocou as vestes de um sacerdote. E ele foi lá buscar a arca, não agora da sua maneira. A gente quer trazer a presença de Deus à nossa maneira, e por causa disso alguém morre. Mas ele foi consultar, ele consultou os anciãos. Ele então buscou de Deus, Deus falou com ele. E agora vai Davi, a maneira de Deus trazer a arca de volta. A arca é a presença de Deus, a arca é esse mover do Senhor. E sabe o que acontece? Quando Davi está chegando, celebrando todo o sacrifício, 6 meses. Nós já falamos aqui, 180 mil cabeças de boi que ele gastou para sacrificar nesse percurso. Sabe o que aconteceu? Quando ele chega lá, ele está dançando, ele está celebrando. A sua mulher olha lá do palácio, ela deveria estar lá com ele. Ela deveria estar lá junto com ele, celebrando, falando, ô meu rei, que maravilha, meu Senhor, meu amor. E às vezes isso acontece com a gente, irmão. Eu estava assim, mas o meu caso era o seguinte, a minha esposa já tinha ido e eu estava atrás. Aí Mical está lá no palácio, e quando Davi vem celebrando, dançando, sabe o que acontece? Ela olha e fala assim, que papelão. Para
que isso? Para que se comportar dessa forma? Isso não é papel de rei. Isso não é papel de rei. Para que isso? Para que se derramar? Para que celebrar? Para que cantar alegremente? Não, o padrão de Deus é ser como um muro diante do Senhor. Não, quanto mais sério eu for, porque é ordem e decência, irmão, você aprendeu errado. Ordem e decência é reverência com a presença de Deus. E sabe o que é reverência com a presença de Deus? É o que os anciões fazem lá no céu. Eles lançam a sua coroa e se prostram diante do Senhor. Você está entendendo isso aqui? Está entendendo isso aqui? Eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a nenhum tipo de desordem. Pelo contrário, eu estou trazendo o fundamento correto. Sabe, tem pessoas que acham o seguinte: quanto mais gelado o culto, melhor, porque está mais sério. Para com isso. Sabe o que é bom? É quando a gente não precisa fazer nada. A gente senta aqui até que o Senhor, né? É a geração de Mardoqueu, que senta, espera o favor de Deus. Isso que é maravilhoso, irmão. É quando o Senhor fala assim: rasga o seu sermão, que hoje é eu que vou falar. Muda as canções que vocês ensaiaram, porque eu quero fluir no espontâneo. É isso que é bom. É isso que é bom. Sabe, então, para haver um quebrantamento, irmão, a gente vai precisar nos render. Repete comigo, fala assim: o grande problema não é o outro, não é a minha igreja, não é o meu pastor, não é os irmãos, não é Deus, sou eu. Fala assim: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Isso já é quebrantamento. Quando você reconhece que não se trata do outro, não se trata da comunidade que você frequenta, não se trata do quanto fervoroso não é o seu pastor. Você pode mudar e ter um pastor pentecostal, não vai adiantar nada se você não abrir seu coração. Nessa noite, irmão, Deus quer romper uma comporta na sua vida. Não do céu, quer romper aqui dentro. Ah, mulher, se você me pedisse água, eu lhe daria uma água viva. E essa água jorraria dentro de você. Jesus, quando está falando do Espírito Santo, Ele fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, do seu interior. Aonde? Aonde começa? Vai fluir um rio de água viva. O problema é que o rio você não consegue pará-lo, irmão. Senão ele vira represa. E ninguém pode represar as águas. A água tem um caminho, ela corre para o mar. Ela corre para o oceano. A fonte de águas vivas que o Senhor fez de brotar em você, ela precisa correr. Ela tem um destino. Ela precisa correr. Ela precisa correr. Em nome de Jesus, nessa noite, a minha oração é que você entenda a oração de Paulo. E fala: Senhor, essa oração é para mim. Essa oração é para mim. Salmo 34, 18 fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Irmão, uma pessoa quebrantada, eu quero concluir aqui, ela vê oportunidades nas dificuldades. Uma pessoa quebrantada é alguém que está ouvindo a voz de Deus. Então o que aparece de dificuldade, ela vê como oportunidade. Lembra do relatório dos espias? Josué e Caleb vê as dificuldades, mas eles eram quebrantados. Eles ouviram a voz de Deus quando disse: a terra é de vocês, pode subir. Eles voltam e eles encorajam. A pessoa quebrantada, querido, é alguém que já passou pelo fogo. É alguém que está mergulhado no óleo. É alguém que deixou vir para fora
que estava lá dentro. Uma pessoa quebrantada, nos momentos de desvantagem, ela consegue tirar 10 vantagens daquela situação, porque ela não mais vê o problema maior do que o seu Senhor. Ela não vai mais ver o problema maior do que o que Deus pode e é capaz de fazer. Uma pessoa quebrantada, irmão, é uma pessoa que acredita sempre, porque ela está embebedada de fé. Ela está embriagada do Espírito Santo, e não de vinho que traz contenda, que traz devassidão. Pelo contrário, ela já rompeu com seus desejos. Devassidão é a entrega aos desejos. É por isso que Paulo usa essa conotação de alguém que se entrega ao vinho, alguém que se embriaga com vinho, mas o princípio é que ele está falando, se embriaga com o Espírito Santo. O problema é que às vezes a gente foca em se embriagar com vinho, mas esquece aquilo que ele mandou fazer, se embriagar com o Espírito Santo. É se envolver nele de tal forma. Uma pessoa então quebrantada é uma pessoa que consegue tirar 10 vantagens nos momentos de desvantagem. Se as nossas obras, se a nossa vida é frutífera ou não, depende do quanto a nossa alma foi quebrantada pelo Senhor. Jesus, ele ensinou isso aos discípulos, dizendo que eles deveriam dar fruto. Um cristão infrutífero, irmão, é alguém que não está quebrantado, é alguém que não se rendeu ao senhorio de Cristo, e por isso a sua vida não está produzindo resultado nenhum, porque dentro dele não está acontecendo um mover do Senhor. Está entendendo isso? Quando a nossa alma for quebrantada, o nosso espírito liberado, tanto os crentes quanto os não crentes, eles serão abençoados pela vida e pelo poder de Deus que está emanando de dentro de nós. Sabe, eu quero pedir licença aqui, eu quero dar um testemunho ontem que a gente ouviu aqui. Ontem veio uma irmã aqui no culto e ela estava falando sobre algo que Deus usou a vida da Raniele, né, Raniele? Deus usou ela lá no trabalho. E eu estava aqui glorificando a Deus e estava louvando a Deus pelo testemunho da irmã, mas eu estava louvando a Deus mais ainda pelo que aconteceu com a Raniele. Porque a gente acompanha ela e sabe, né, Raniele, das dificuldades que ela já enfrentou. Mas eu falei, olha, isso é para confirmar o que Deus está fazendo e quer fazer através da sua vida. Uma pessoa quebrantada, irmão, é uma pessoa que vai estar mergulhado tão profundo no rio, vai estar fluindo um rio tão profundo, que ele vai encharcar toda a terra seca perto dela. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que vai, contagiar a todos, crentes e não crentes, salvo e não salvo, com aquilo que está acontecendo aqui dentro. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. É preciso deixar de viver os nossos próprios interesses e dizer para o Senhor: Senhor, pode me usar, pode me usar, eu te dou o lugar, pode usar a minha vida. Senhor, eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me. Quando a Aline Barros escreveu essa canção, Sonda-me, Senhor, ela usou o Salmo 139. E ela começa fazendo um clamor: sonda-me, Senhor, e me conheces. E o que ela fala depois? Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua, e enche-me até que em mim se ache. O que é achar, irmão? É encontrar. Se as pessoas estão encontrando muito de você mesmo, significa que está faltando Deus. Agora, se elas estão encontrando Deus na sua vida, significa que você já era e que Deus agora habita em você. Quando ela escreveu isso, ela termina dizendo assim: como um farol que brilha à noite. Já pegaram a dica aí, né, queridos? Ponte sobre as águas, como um deserto. Estou esquecendo a letra. Vem cá cantar, por favor. Amém? Vem cá, equipe. É isso?
Usa-me, usa-me, Senhor. Irmão, quem é usado por Deus? Quem foi quebrantado. Quem se torna a ponte? Quem foi quebrantado. Quem se torna o farol? Quem foi quebrantado. Quem se torna abrigo no deserto? Quem foi quebrantado. Quem se torna a costa que anseia? Quem foi quebrantado. Quem é usado pelo Senhor? Quem foi quebrantado. Agora quem não é quebrantado se esconde cada vez mais. Então nessa noite, se Deus está permitindo você viver aqui ainda, é porque quer usar você. Ele quer usar você. Sabe por que você tem que ser usado por Deus? Porque aquele que não é usado por Deus vai começar a usar a Deus. Então a nossa oração é: Senhor, me usa para que eu não te use. Me usa para que eu não te use. Está entendendo isso? Deus quer que você, irmão, viva esse romper na sua vida. 2 Coríntios 4, o último texto que a gente vai ler, diz assim: trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O que é isso? Eu crucifico todos os dias quem eu sou. E o resultado é que a vida de Jesus, ela será revelada através de mim. E ele diz: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Ou seja, quando eu me entrego ao Senhor, dedico a minha vida, opera um quebrantamento, isso vem para fora de tal forma que quem olha para mim percebe Cristo na minha vida. Sabe por que nós brasileiros, cristãos, estamos falhando tanto em testemunho? Porque o coração muitas das vezes não foi quebrantado. Se formos quebrantados, certamente o nosso testemunho, ele vai trazer um avivamento na nossa geração. Você diz amém por isso? Eu queria convidar você para ficar em pé no seu lugar. E Paulo fecha falando assim: de maneira que em nós, no meu eu, opera a morte, mas em vós a vida. Ele está se colocando como alguém que se rendeu. Ele está dando testemunho de seu ministério, que a morte o espera. E ele, enquanto viveu, ele viveu para Cristo. Porque para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Só a igreja, como um farol. Aleluias, aleluias. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, exalta este nome que está sobre todo o nome. Não é mais sobre nós, mas é sobre Ele. Aleluias, não é mais sobre nós, mas é sobre Ele. Permita com que esta palavra seja em seu coração, em meu coração, no nosso coração, uma marreta, não um martelo. Mas para que, pregador?
para que possa, sabe o que é quebrantar? É quebrar. Quebrantar é quebrar. E com o decorrer da nossa caminhada cristã, nós vamos levantando alguns muros. E esses muros, muitas das vezes, deixa impenetrável. Mas parece que eu estou ouvindo aqui nesta noite, aleluias, tem paredes que estão caindo, tem muros que estão sendo derrubados, aleluias, tem paredes que vão ruir, mas eu posso te assegurar, vai atingir o seu coração. Tem pessoas que já tinham aqui perdido a sensibilidade. Deus está trazendo novamente. Aleluias. Você vai voltar a sentir a presença do Espírito Santo. Mas para isso é necessário quebrar. E para que aconteça esse quebrantamento, é necessário apenas uma coisa: você falar assim para Ele: Senhor, repita comigo, Senhor, pode quebrar. Senhor, pode quebrar, porque o meu desejo é sentir a Tua presença em meu coração. Seja ministrado pelo Espírito. Parece que eu estou enxergando aqui nesta noite algumas espadas. Há uma batalha no plano espiritual. Eu estou vendo correntes se romperem. Tinha algo que estava prendendo. Sinta a presença de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Parece que eu estou vendo ousadia. Tem pessoas que tinham sido tomadas pelo medo. A ansiedade estava dominando. Mas Deus está revestindo nesta noite. Deus está revestindo nesta noite. Aleluias. Receba o poder de Deus. Se envolva sem medo. Esse é o propósito. O seu coração, só há um propósito para ele: ser a morada do Espírito Santo de Deus. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Não tenha vergonha. Aleluias. Se derrame, se quebrante, se quebrante. Aproveita esse ambiente. Aproveita esse ambiente. Aleluias. Flecha guia como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da só a igreja, só a que igreja. De qualquer hora, só a igreja nesse refrão. Lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Vamos lá mais uma vez, como um farol. Usa-me como um farol que brilha à noite.
Aplauda ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça o seu nome. Aleluias, santo é o teu nome. Aleluias, amém, querido, amém. Nós vamos ser ordeiros, né, pastor? Aleluias, querido, que Deus abençoe a sua vida. Esse ambiente é maravilhoso. Aumente as suas expectativas, porque Deus vai mudar a sua vida, e eu acredito que será a partir desta comunhão. Aleluias. Que comunhão? A comunhão dos santos. Esse ambiente vai passar a ter uma atmosfera diferente. Você não terá mais barreiras, não ficará mais receoso de se lançar, de se entregar, de permitir o Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor que Ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Amém? Amém? Está ficando diferente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Só a tua palavra pode produzir essa atmosfera. Ó Deus bendito, segundo diz essa palavra, cujo qual nós pregamos, os teus discípulos ousaram em anunciar. E diz o texto sagrado que o Senhor foi com eles, operando sinais, prodígios e maravilhas. E esses mesmos sinais estão também sobre a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela operação do poder do teu Espírito, imbuído pela tua palavra. Nos dê uma semana de paz, de experiência, de consagração, ó Pai querido, de poder da tua presença. Guarda-nos e nos livre de todo mal e empecilho, principalmente de estarmos desconectados do teu Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, o seu Filho, e que as poderosas consolações do Espírito Santo seja com essa igreja em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você é um ser